Já parou para pensar que talvez algumas das maiores verdades da vida não possam ser provadas com argumentos, que elas só podem ser experimentadas? É sobre essa ideia que a gente vai conversar hoje, usando uma analogia bem interessante, conhecida como o Evangelho do Docinho. Bom, para começar, a nossa história tem dois personagens que representam um debate que, convenhamos, é super antigo. De um lado, a gente tem um engenheiro, um cara de fé que acredita em Deus, na providência, e do outro, o amigo dele, que é bem cético. Para ele, fé é só uma ilusão e o que vale mesmo é a ciência, o que pode ser provado. Então vamos lá, para a primeira parte dessa história, a conversa com o cético. É aqui que o debate entre razão e fé começa a esquentar. O narrador da história tenta de todo jeito explicar a fé que ele tem. Ele conta o que viveu, o que sentiu, mas sabe, a conversa não vai para frente. E por que será? Porque o amigo não queria ouvir um testemunho. Ele queria outra coisa. Ele queria provas, evidências, argumentos lógicos. Coisas que pudessem ser medidas, verificadas, sabe, quase um experimento de laboratório. E aí, claro, a discussão chega num beco sem saída. As palavras já não resolvem mais. É nesse momento que o narrador percebe que precisa mudar completamente de tática. É hora de uma nova estratégia, uma em que a ação vai falar mais alto que qualquer argumento. E essa nova estratégia começa de um jeito bem inesperado. No meio daquela discussão toda, o narrador simplesmente pega um docinho. Um gesto pequeno que parece não ter nada a ver com o assunto, mas que vai mudar o rumo de toda a conversa. E olha o detalhe que o autor nos dá. Não era um doce qualquer, não. Era uma magdalena recheada de doce de leite. Esse detalhe faz toda a diferença, né? A gente quase consegue sentir o cheiro, o gosto. A cena fica muito mais real. O próximo passo foi talvez o mais importante de todos. O narrador parou de falar. Imagina só o silêncio que ficou. Aquele debate super acalorado sobre fé, ciência, lógica. De repente, silêncio total. A discussão com palavras acaba ali. E então, no meio daquele silêncio, ele começou a comer. Ele saboreia o doce com calma, com prazer, enquanto o amigo cético só fica olhando, sem entender absolutamente nada. A ação agora é a protagonista, e todo mundo fica naquela expectativa. O que será que vem por aí? Bom, toda essa cena tinha um propósito, e é agora que ele vai ser revelado. A gente chegou no coração da história, o tal do Evangelho do Docinho. Depois de comer o doce, o narrador finalmente quebra o silêncio. Mas ele não volta para o debate. Ele faz uma pergunta bem simples, mas ao mesmo tempo super profunda. Você pode me dizer qual é o sabor desse docinho que eu tô comendo? Essa pergunta, ela é a chave de tudo. O amigo, claro, não soube responder. Como ele poderia descrever o sabor de uma coisa que ele nunca provou? Impossível, né? E é aí que a analogia se encaixa perfeitamente. O evangelho do docinho quer dizer exatamente isso. Assim como o doce, algumas realidades, como a fé, não dá para conhecer só pela razão, só pelo intelecto. É preciso experimentar, tem que provar, sentir, viver. O que essa história faz é mostrar uma diferença fundamental. A fé não é apresentada aqui como uma ideia, uma teoria para ser analisada num microscópio. Não. Ela é apresentada como uma experiência, algo para ser vivido. É tipo, a diferença entre ler sobre o que é o amor num livro e estar de fato apaixonado. Não tem nem comparação, né? Mas, olha, a analogia vai ainda mais fundo. Vamos para a próxima parte para a gente ver o que mais esse docinho tem para nos ensinar. Quais são as lições que dá para tirar de tudo isso? No fim, a gente fica com 4 lições principais. Primeiro, o doce, por ser bom, simboliza a bondade de Deus. Segundo, a experiência de provar o doce mostra que a fé não é uma ilusão, mas sim uma realidade que pode transformar a vida. Terceiro, o ato de aceitar o doce, de provar, sugere que Deus se revela para quem o busca de verdade. E por último, fica um convite, o de compartilhar essa experiência com outras pessoas, passar o docinho adiante. E tem uma citação do texto original que amarra essa ideia de um jeito muito bonito, que diz assim: Deus se oferece a nós como um docinho, um presente, um convite. Cabe a nós aceitar, receber, agradecer. Ou seja, a graça é como um presente que está ali, disponível, só esperando para ser aceito. E é assim que a história do docinho nos deixa com uma pergunta que vai muito além da questão da fé. Uma pergunta para a gente levar para a vida. O que, na nossa própria vida, só pode ser de fato conhecido através da experiência? Fica aí um convite para a gente refletir sobre os limites da nossa razão e sobre o valor
que não tem preço, de provar a vida por conta própria.